Bem-vindo a Chochmah, o canal que explora ciência, fé, filosofia e as perguntas que todos fazem, mas que quase ninguém ousa enfrentar. Hoje vamos direto ao coração do mistério. Uma pergunta simples, quase infantil, e ainda assim uma pergunta que abala teólogos, filósofos e cientistas há séculos. Se tudo tem uma causa, o que causou Deus? Quem o criou? E se ele não foi criado, como pode existir? É a pergunta que as crianças fazem, mas também aquela que paralisa os adultos. A que congela a fé de alguns, alimenta a dúvida de outros e, quando mal compreendida, se torna um muro impossível de escalar. Mesmo assim, a resposta existe. É lógica. É antiga. Não contradiz nem a ciência, nem a filosofia. Na verdade, revela um conceito que nossos ancestrais compreendiam e que o nosso mundo moderno esqueceu. Hoje, levantamos o véu, voltamos ao fundamento e finalmente respondemos esta pergunta. Se Deus existe, como pode existir sem uma causa? Capítulo 1. O problema. Tudo o que começa tem uma causa. Desde a infância, aprendemos uma regra simples. Nada aparece sem uma razão. Uma bola que rola foi empurrada. Uma porta que bate foi aberta. Uma casa existe porque um construtor a ergueu. E quando aplicamos esse princípio ao mundo, a conclusão parece óbvia. Se o universo teve um começo, ele deve ter uma causa. E se Deus existe, então quem o causou? É uma pergunta impressionante, lógica à primeira vista, quase impossível de responder. É a pergunta que uma criança faz, sincera e inocente. E ao mesmo tempo, a pergunta do filósofo, aquele que deseja levar a lógica ao seu limite. Mas a pergunta se baseia numa confusão fundamental. O princípio da causalidade se aplica apenas às coisas que começam. Há coisas que entram em existência. Uma vela que você acende. Uma estrela que se forma. Um ser humano que dá seu primeiro fôlego. Todas elas exigem uma causa. Mas perguntar quem criou Deus é uma contradição em termos. Se Deus tivesse um começo, ele não seria Deus. Se ele fosse causado, seria apenas mais uma criatura. O problema não é filosófico, é linguístico e lógico. Criar Deus é tão incoerente quanto círculo quadrado ou sombra luminosa. A pergunta parece profunda, mas está construída sobre um erro desde o início. E para entender por quê, precisamos ir mais longe, além da física, além da filosofia, até aquilo que a ciência moderna chama de a causa não causada, e que a Bíblia simplesmente chama Elohim. Capítulo 2. Deus não começa, Ele é. Aqui está o ponto central do documentário. A pergunta, quem criou Deus, repousa inteiramente sobre um erro de categoria. Esquecemos uma distinção crucial. Apenas as coisas que têm um começo precisam de uma causa. Deus, bíblica e filosoficamente, não tem começo. A Bíblia não descreve Deus como um super-ser entre outros seres, mas como a fonte do próprio ser, a existência pura, o ser necessário. E ela expressa isso com uma precisão linguística única. Êxodo 3,14. Eu sou o que sou. Em hebraico,
Ehyeh Asher Ehyeh. Isto não é um nome, é uma definição ontológica. Eu sou o ser. Eu sou aquele que existe por si mesmo. Eu sou aquele que não tem causa. Sem começo, nenhuma causa necessária. Apocalipse 1:8. Aquele que é, que era e que há de vir. Esta frase expressa 3 realidades. Ele é, existência presente e independente. Ele era, existência antes do tempo. Ele há de vir, existência ininterrupta. Salmo 92. De eternidade a eternidade, tu és Deus. Não, tu te tornaste. Não, tu foste criado. Mas tu és, fora do tempo, fora da causalidade. Em resumo, a pergunta, quem criou Deus? Assume que Deus é uma coisa dentro do universo. Mas a Bíblia ensina o contrário. Deus não pertence ao reino das coisas criadas. Ele é a fonte de toda a existência. Portanto, ele não tem causa, porque ele não começa. Este capítulo estabelece o fundamento lógico e espiritual. O próximo mostrará que até mesmo a ciência moderna aponta para uma causa não causada, uma primeira realidade, que jamais começou a existir. Capítulo 3. O conceito do ser necessário. Aqui, a filosofia encontra a teologia, e a pergunta, quem criou Deus, desmorona por conta própria. Durante 2.300 anos, os maiores pensadores afirmaram uma ideia simples. Tudo o que existe hoje deve remontar a uma primeira causa. E essa primeira causa não pode depender de outra causa. Aristóteles a chamou de o motor imóvel, uma realidade eterna que coloca todas as coisas em movimento sem ser movida por nada. Tomás de Aquino chamou-a de o ser necessário, aquele que possui a existência pela própria natureza. Leibniz descreveu a razão suficiente última, a explicação para por que existe algo em vez de nada. Todas essas ideias convergem para uma única conclusão. Deve existir um ser sem começo, um ser não causado, um ser que explica a existência de tudo o mais. Caso contrário, tudo colapsa em uma regressão infinita impossível. No fim, só existem 2 opções. 1. A matéria é eterna. 2. Deus é eterno. Por muito tempo, alguns cientistas preferiram a opção número 1. Mas em 1929 e novamente em 1965, observações revelaram que o universo teve um começo real. Expansão do espaço, radiação cósmica de fundo, segunda lei da termodinâmica. A matéria não é eterna. O universo não é eterno. A única opção coerente, filosoficamente e cientificamente, é: Deus é o ser eterno, não causado, necessário. Não um Deus fabricado no céu, mas o fundamento absoluto da existência, aquele cuja existência torna a nossa possível. Um Deus que nunca começou e, portanto, nunca precisou ser causado. Capítulo 4. Deus é sua própria causa. O ser que existe por si mesmo. A seidade. É aqui que tudo muda. Para entender por que Deus não precisa de um Criador, é preciso entrar em um dos conceitos mais profundos da teologia.
Aceidade. Aceidade, a definição do divino. Do latim ace, a partir de si mesmo, existindo por sua própria natureza. Em todas as tradições filosóficas e bíblicas, Deus é descrito como não causado, independente, ingênito, eterno, fonte de toda existência, jamais criado. Tudo mais depende de algo. A matéria exige um começo, o tempo exige um ponto inicial, a vida exige uma origem. Mas Deus não exige nada para ser. O versículo fundamental, assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. João 5:26. Este versículo é único. Ele declara que, em Deus, a vida não é recebida, não é dada, não é transmitida. Ela simplesmente é. Porque esta é a única resposta lógica. Só pode existir uma realidade não causada. Ou a matéria é eterna. A ciência moderna refutou isso. 2, ou Deus é eterno. Algo precisa existir por si, sem causa, sem começo. Caso contrário, nada existiria hoje. Este é o ponto central. Perguntar: quem criou Deus? Imagina um Deus que deixaria de ser Deus. Para que Deus seja Deus, ele deve depender de nada, não começar em lugar algum, não receber existência de ninguém. Isto é a aceidade. Esta é a própria identidade do Criador. Capítulo 5. Um Deus criado é impossível. Este capítulo aborda um ponto raramente explicado, mas absolutamente decisivo. Um Deus criado não pode ser Deus. Aqui está o porquê. 1. Se Deus fosse criado, seu Criador seria maior. Imagine um ser que criou Deus. Isso implicaria: ele existia antes de Deus. Ele possui mais poder do que Deus. Ele é a verdadeira fonte de todas as coisas. Conclusão lógica: esse Criador de Deus seria o verdadeiro Deus. Um Deus criado é, portanto, sem sentido. Ele colapsa internamente. 2. O problema da regressão infinita. Se tudo exigisse um Criador, cairíamos numa cadeia sem fim. Deus, um Criador, outro, outro, sem jamais acabar. Filosoficamente, uma regressão infinita torna a existência impossível. Se você precisa de uma causa, depois outra, e a cadeia nunca termina, nada jamais poderia existir. No entanto, o universo existe. Nós estamos aqui. Portanto, a regressão infinita é impossível. 3. Deve existir um primeiro ser não causado. Para que qualquer coisa exista, você, o universo, a física, o tempo, deve haver um ponto de ancoragem absoluto. Uma primeira causa, uma fonte não criada, um ser que depende de nada, um início sem começo. Os filósofos chamam isso de a primeira causa, Aristóteles, o ser necessário, Aquinas, a razão suficiente última, Leibniz. A Bíblia simplesmente chama de Deus. 4. Resumo. Um Deus criado não é Deus. Uma cadeia infinita de criadores é impossível. O universo exige um primeiro ser não causado. A única explicação coerente, um Deus eterno e incriado. Ele não foi causado. Ele é a causa.
Capítulo 6. Por que Deus não pode ser material? A pergunta parece simples, mas toca o coração da lógica divina. Tudo o que é material muda. Tudo o que muda envelhece. Tudo o que envelhece depende. E tudo o que depende não pode ser Deus. A matéria sempre depende de uma estrutura prévia. A matéria exige tempo, espaço, leis físicas, energia, interações, movimento. Em outras palavras, a matéria não pode existir sem uma estrutura anterior. Se Deus fosse material, ele precisaria de espaço antes de si mesmo. Ele dependeria das leis físicas. Ele seria limitado, mutável, frágil. Ele estaria sujeito ao tempo. Ele não seria Deus. Isso é impossível, logicamente, filosoficamente e biblicamente. O que a Bíblia afirma a Deus é descrito como Espírito. Deus é Espírito. João 4:24. Imutável. Eu, o Senhor, não mudo. Malaquias 3:6. Fora do tempo. De eternidade a eternidade, tu és Deus. Salmo 90:2. Independente. O Pai tem vida em si mesmo. João 5:26. A primeira causa deve, portanto, ser imaterial, atemporal, independente, absoluta, necessária. E isso corresponde perfeitamente ao Deus das Escrituras. O Criador não pode ser material, porque a matéria depende de uma estrutura que o próprio Deus criou. Capítulo 7. O próprio tempo foi criado. Quando perguntamos quem criou Deus, cometemos um erro de categoria. Aplicamos o tempo àquele que criou o tempo. A ciência moderna confirma isso. Espaço, tempo, matéria surgiram no momento do Big Bang. Antes disso, não havia antes, não havia duração, não havia cronologia. O próprio tempo é uma criatura. As implicações lógicas. Se o tempo começou, então Deus não pode estar sujeito a um começo, um passado, um antes, um depois. Ele está fora do tempo, exatamente como as Escrituras afirmam. Aquele que é, que era e que há de vir. Por que a pergunta não se aplica? Perguntar quem criou Deus é como perguntar quem criou aquele que existe fora da categoria de começo? É como perguntar de que cor é o som? A pergunta simplesmente não se aplica. Conclusão. A pergunta não era a certa. Percorremos um longo caminho, da pergunta simples de uma criança às reflexões dos maiores pensadores da história. E ao final desta investigação, uma verdade se torna clara. A pergunta "Quem criou Deus?" é a pergunta errada. Nós não perguntamos quem criou o número 7, quem criou a verdade, quem criou a lógica, porque essas realidades não têm começo. Da mesma forma, Deus não pertence à categoria das coisas criadas. Deus não começou. Deus não foi causado. Deus não foi fabricado. Deus é. Ele é o incriado, o ser necessário, aquele que existe por sua própria natureza. É por isso que a pergunta "Quem o criou?" simplesmente não faz sentido lógico. A verdadeira pergunta, a única pergunta que realmente importa,
a que ecoa por toda a Bíblia, pela filosofia e pela história humana, é esta: o que fazemos com o Deus que nos criou? Já não é mais uma questão cosmológica, não é mais uma questão científica, não é mais uma questão lógica. É uma pergunta pessoal, espiritual, universal. Se Deus existe, se Ele é a fonte, o fundamento, a origem absoluta, então tudo muda. Nossa vida, nossas escolhas, nosso fim, nosso futuro. O objetivo deste vídeo não foi apenas resolver um paradoxo intelectual, foi abrir uma porta. Um Deus que não foi criado, um Deus que é eterno, um Deus que é necessário, um Deus que ainda se importa com a sua vida. Porque no fim, a verdadeira pergunta não é: de onde vem Deus? A verdadeira pergunta é: onde eu estou em relação a Ele?